Muita gente acha que cabe tudo na internet e que a grande rede mundial de computadores pode crescer indefinidamente. Mas não é bem assim. No que diz respeito aos novos endereços, por exemplo, estamos próximos da capacidade máxima. E em até 2 anos, muita gente pode ficar de fora da rede mundial de computadores por absoluta falta de endereços disponíveis. Vamos a Washington com o Luiz Fernando Silva Pinto. Luiz Fernando, boa noite. Explica pra gente. É complexo, é complicado isso daí. Qual é a razão desse risco de um colapso? André, o problema está relacionado ao protocolo de internet, ou IP, da sigla em inglês. É o endereço que indica o local de um determinado equipamento, na maioria das vezes computadores e celulares. Quando os chamados IPs foram criados, tinham capacidade para atender quase toda a população mundial. Mas agora, com novas tecnologias que permitem a uma mesma pessoa usar mais de um endereço, o número de IPs ficou pequeno e será necessária uma transição em massa de todo o sistema mundial. A maioria das pessoas nem sabe que ele existe, mas o chamado IP, ou protocolo de internet, é a chave para entrar na grande rede. Nada Anid, doutora em computação do Instituto de Tecnologia de Nova York, explica que o IP é como o endereço do remetente na internet. Cada vez que você entra num site, é como se enviasse uma carta para aquela página. O site reconhece o endereço do seu computador e manda de volta os dados que você precisa. The letter goes and then returns back to you. Mas ao invés de nome de rua, número de prédio, apartamento e CEP, o protocolo é formado por uma sequência de 4 seções de algarismos. O lote de IPs que está em uso hoje foi criado nos anos 70, com capacidade para 4 bilhões de máquinas conectadas ao mesmo tempo. Na época, o número parecia inesgotável. Nos últimos anos, os protocolos de internet têm se esgotado com muito mais rapidez por causa de 2 fatores. A popularização de aparelhos de telefone como este com acesso à internet e também por causa da entrada de milhares de chineses e indianos na rede. 2 more years. Os IPs vão se esgotar em 2 anos, mas já existe a versão 6 dos IPs, que vai oferecer um número altíssimo de novos endereços. É quase incalculável. O número é 1, seguido por 36 zeros. As many zeros as your mind can imagine. Difícil imaginar, mas basta dizer que o cálculo é o seguinte: o total de estrelas no universo ao cubo. O problema é que todo mundo tem que fazer a transição para o chamado IPv6. E esse ajuste custa caro. 25 billion. O custo total para a transição de todo o sistema mundial até 2025 é de 25 bilhões de dólares. Os maiores sites do mundo já fizeram a transição, como YouTube e Google. E quem começar agora pode migrar aos poucos para a nova tecnologia, sem desembolsar muito de uma vez só. Um gasto que nem todos estão dispostos a fazer em tempos de crise. Mas quem não fizer a mudança vai ficar de fora da grande rede. Uma importante fonte de novos negócios para qualquer empresa. Um dilema típico dos tempos da internet. A tecnologia está sempre um passo à frente das decisões empresariais. Luiz Fernando, quem entra na internet não está nem aí, não sabe nem o que é IP, quer logo surfar na onda virtual. Complicadinha essa história, hein? Boa noite, André. E olha, veja que mesmo falando só em protocolo de internet, essa nem é a história inteira. A ampliação que a matéria mostrou vai afetar os IPs dinâmicos, que são os mais comuns, e se alteram até quando cabos são desconectados. Os números que compõem o protocolo mudam. Agora, por exemplo, nessa conexão ao vivo que nós estamos fazendo nesse momento, o IP é diferente. O protocolo de internet que controla o sinal de áudio e vídeo na fibra ótica nunca muda. É um IP estático. Tudo isso faz parte de um universo que nós usamos todos os dias, dependemos dele, mas conhecemos muito pouco. Além dos IPs, por exemplo, que são o sistema de endereçamento da internet, existem os motores da rede. São milhares de computadores de alta capacidade que estão em centros de pesquisas, em universidades, em grandes companhias e em setores do governo, até do mundo inteiro. Esses computadores emprestam tempo e capacidade à internet e, em troca, pedem emprestado à rede quantidades gigantescas de capacidade de computação, sempre que precisam, por exemplo, fazer uma simulação ou alimentar modelos muito complexos. É um sistema colaborativo, aberto e vulnerável. Um sistema atacado milhares de vezes por dia por hackers
e defendido milhares de vezes por dia por profissionais de proteção. Boa parte da população do mundo, André, hoje em dia não vive sem o auxílio da rede. São mensagens, buscas, imagens, programas de rádio, telefonia. O tráfego na internet hoje em dia dobra a cada 6 meses. Da mesma forma, boa parte da população, mesmo quem nunca usou, por exemplo, um GPS, depende de triangulação feita por satélite. Basta mandar uma carta, andar de avião ou até comprar algo no mercado. Toda essa estrutura é totalmente segura e nunca vai falhar. Pois é, seria ótimo acreditar nisso, mas a verdade é que nós estamos cada vez mais cercados por coisas essenciais que nós não sabemos como funcionam ou o que acontecerá se houver um problema sério. Por exemplo, nós sempre quisermos ter gasolina para o carro ou diesel para o caminhão, mas nunca pensamos que para isso ser produzido existia o risco de envenenar o mar durante meses, André. Obrigado, Luiz Fernando. Boa noite.